agenciadepodcast.com.br. Oi, gente, e aí, tudo bom? Espero que sim, começando mais um episódio desse podcast. Hoje eu estou num ambiente diferente, não estou na minha casa, estou na casa do meu pai, no interior, então pode ser que vocês, de vez em quando vão estar ouvindo aí uns barulhos de moto, barulho de criança, mas eu espero que fique bom para vocês ouvirem. Primeiro, eu queria falar o meu look, como eu sempre falo no começo. Eu tô com uma saia de bolinha, uma saia preta de bolinhas brancas e uma blusa branca. Tô bem tranquilinha. Hoje o clima tá mais quente, mas esses dias estava bem friozão aqui. E uma outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre o episódio que saiu na segunda passada. Pra quem ouviu, a gente tirou do ar, na verdade. Eu quis tirar do ar, mas pra quem conseguiu ouvir, eu falava sobre perfeccionismo, só que dei muitos exemplos e abri muito a minha vida pessoal. E aí, achei super legal. Eu gosto muito de poder contar algumas coisas da minha vida, ser vulnerável para ajudar outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, como é um assunto muito fresco para mim, não é algo que, nossa, eu já superei, é tranquilo, é ótimo. Então, não é algo que eu consigo falar muito ou deixar muito em aberto. Então, por esses motivos, por questões pessoais, no dia seguinte a gente trancou esse episódio, mas pode ser que eu grave, com certeza quero gravar ainda falando sobre o mesmo assunto, só que acredito que num outro período isso vai ser muito melhor, num tempo um pouquinho mais pra frente, pode ser que esse assunto seja mais tranquilo pra conversar sobre. E no episódio de hoje eu queria comentar, bater um papo com vocês sobre criatividade. Conheço muita gente que trabalha com isso, ainda mais acho que hoje, nessa era de internet, muita gente está tendo oportunidade de trabalhar com criatividade, não necessariamente tendo um diploma, mas fazendo, algum serviço para coisas online, lojas, Instagram, enfim, eu acho que hoje em dia a gente tem uma infinidade de profissões, de trabalhos e tal, que envolvem a criatividade. E na maioria dos trabalhos, pelo que eu vejo, as pessoas precisam usar a criatividade, seja para uma coisa ou seja para outra. Bom, e eu resolvi falar sobre isso porque também era um dos assuntos que eu tinha anotado para conversar com vocês sobre. Eu gosto bastante de pegar alguns assuntos que fazem parte dos meus dias para gravar um podcast para vocês, para, abrir um espaço de discussões, um espaço para, pra gente trocar uma ideia. E eu escolhi esse tema porque é um tema que tem feito parte dos meus dias, que é sobre criatividade, crise criativa. Meu Deus, o que eu faço? Uma hora tá fluindo, outra hora não tá. Como eu já falei, tem muita gente que trabalha com isso, incluindo pessoas que trabalham com o Instagram, como é o meu exemplo, que é o que eu posso falar, eu tenho propriedade para falar sobre isso. Então, contando um pouco da minha história, só pra gente ter uma linha aqui de raciocínio, eu comecei na internet bem cedinho, eu não tinha essa visão de, meu Deus, quero entrar na internet para ter um negócio, para viver disso. Muita gente hoje que cria as coisas, cria muito intencionalmente, seja um problema, isso é maravilhoso. A pessoa ela já entra nas redes sabendo o que ela quer fazer. Às vezes a pessoa quer abrir uma marca online, uma loja online, tem que pensar nas estratégias, precisa ser criativo e tudo mais. Quando eu comecei a fazer isso, não foi na intenção de virar um trabalho. O YouTube pra mim era um hobby, era algo que eu já gostava de fazer, eu gravava os meus vídeos, sem pretensão nenhuma, e aí começou a dar certo, Eu descobri um mundo que era bem pouco no começo, lá pra 2014, e era algo muito difícil, porque você não via uma variedade de agências, não tinha muita agência, não tinha muita gente que trabalhava como influenciador digital, Então, pra mim foi algo muito novo e que eu aceitei trabalhar com isso, porque eu juntei o útil ao agradável, Já era algo que eu gostava de fazer
e poder ter uma renda nisso seria maravilhoso, né? Então, assim, eu não precisei de um plano criativo, eu não precisei diretamente disso, porque eu não sabia nem que dava para trabalhar com essas redes, com essas ferramentas. E acabou rolando, né? Acabou dando certo. Então eu comecei a ganhar o meu dinheiro e trabalho e vivo disso até hoje. Mas em todo esse tempo, muita coisa mudou, né? Desde quando eu comecei a trabalhar com isso até hoje. Os meus gostos mudaram muito. Então, coisas que eu gostava antes, coisas que eu trabalhava antes que eu não trabalho mais. Por exemplo, eu já trabalhei, se eu não me engano, 1 ano de contrato com o McDonald's na época. Então eu tinha um contrato, eu trabalhava, fazia posts, stories, participava de eventos e tudo isso estava incluso, né, no meu contrato com eles. Só que aí no finalzinho do contrato eu comecei a parar de comer carne. Então eu estava nessa transição de vegetarianismo, nessa transição de tirar a carne do meu dia a dia. E aí não fazia mais sentido para mim renovar um contrato, refazer um trabalho. Então o McDonald's foi um dos exemplos, mas muita coisa eu deixei de fazer, muita coisa eu troquei, né? Não que parei de trabalhar, não quero mais fazer nada, mas muita coisa muda, né? Então, quando você é adolescente, você gosta de um tipo de roupa, um tipo de comida, um tipo de assunto, e aí as coisas vão mudando, né? Inclusive a sua produção de conteúdo, que é o meu caso. Então, indiretamente ou diretamente, não sei como eu posso dizer, eu trabalho com a criatividade porque eu preciso criar conteúdo, e eu acho que as coisas, assim como eu já falei em um podcast aqui sobre os tempos líquidos que a gente vive, que tudo é muito rápido, tudo vem e passa muito rápido, as pessoas enjoam das coisas muito rápido. Então eu acho que é uma mistura de coisas, né, que a gente tem vivido nos últimos anos. E com isso, acho que todo mundo tem uma crise de criatividade, seja um artista plástico, seja alguém que desenha, seja alguém que pinta. Não só nisso, né? Pessoas que escrevem músicas, tem muitas pessoas próximas que têm esse tipo de momento, né? Tem esse período de crise de criatividade que parece que tem um bloqueio. E é claro que quando o seu trabalho diz muito sobre você, e acredito que muitos trabalhos é assim, né? O seu trabalho, eu acredito que o nosso trabalho não define a gente, mas o jeito que a gente faz o nosso trabalho, como a gente apresenta aquilo, como a gente constrói tudo isso, diz muito sobre quem a gente é. Não tem como a gente fazer algo e não colocar um pouco da nossa opinião, um pouco da nossa criatividade naquilo. E claro que todo mundo tem esses processos criativos, um período tá bombando, meu Deus, nossa, tô conseguindo criar muita coisa sem pensar, né, sem ter que gastar tanto tempo, nossa, eu sento aqui, eu já criei. E aí tem outras coisas que ficam um pouco mais difíceis de criar, né, tem períodos que são realmente difíceis, são momentos de introspecção, momentos que a gente não tá conseguindo criar, ou a gente tá sem inspiração e tudo mais. Acredito que nessa quarentena muita gente deve estar assim também. Muitas vezes eu me senti assim em relação aos podcasts, aos vídeos de ai meu Deus, eu tenho tanta coisa para falar, eu acredito que eu tenho tanta coisa que eu queira passar, debates que eu queira abrir, mas ao mesmo tempo estou sem inspiração, sem uma criatividade. Eu gosto muito de sair na rua, eu gosto muito de tirar foto, eu gosto muito de viver a vida, né, que eu vivo em São Paulo e que de uma certa forma me inspira muito, as coisas que eu assisto, as coisas que eu ouço, todas essas coisas inspiram a gente, né? Eu acho que no momento que a gente tá vivendo de pandemia e todas essas coisas, a gente acaba, né, ainda mais ficando em casa, a gente tá ficando muito tempo em casa, pelo menos eu tô bastante tempo já, há uns meses, desde março, e isso, querendo ou não, afeta muito na nossa criatividade, né? Eu estou assistindo mais filme, tô me inspirando, tentando absorver alguma coisa, aprender alguma coisa em filmes, músicas, pesquisando coisas antigas que eu gosto muito, mas ainda assim parece que lá fora existem coisas mais inspiradoras, né? Não sei dizer. Mas enfim, não é exatamente sobre isso que eu quero dizer, mas que como uma influenciadora digital ou como uma pessoa que trabalha criando conteúdo para a internet há muitos anos, eu queria falar com vocês coisas que eu acho interessante, né? Muita gente pergunta, como que eu posso começar? Eu quero trabalhar com isso também, eu quero viver disso também, como eu posso ter um público? É viável comprar seguidor ou coisa do tipo? Acho que são muitas perguntas que as pessoas fazem diariamente. Mas eu vou falar um pouco da minha opinião na questão desse processo de criar as coisas.
como foi tudo muito espontâneo na minha vida, nessa área, eu fui me adaptando, eu fui mudando, fui me reinventando, né? Eu não tinha um padrão de comportamento, padrão de eu faço isso, não faço aquilo e tudo mais. Tava meio que descobrindo também, assim como todo o começo, todo o início, a gente descobre muita coisa, mas coisas que eu observo hoje em dia, não só na internet, né? Na internet eu digo que é a fonte, acho que as pessoas mais usam hoje em dia, então a gente acaba pegando muita coisa da internet, mas coisas que eu acabo vendo, como eu posso dizer, eu acho melhor pontuar alguma coisa, por exemplo, coisas que eu tenho observado que eu não quero trazer pro meu, né, pro meu tipo de trabalho. É que assim, desde o começo do ano, não só do começo do ano, desde o ano passado, eu tenho filtrado mais as minhas coisas, os meus conteúdos, analisado mais, poxa, como eu posso abordar esse assunto, podcast, YouTube, Instagram, o que fica mais viável, qual tipo de assunto eu realmente tenho propriedade para abordar e tudo mais. E eu acho que o diferencial, né, acredito que esse mundo hoje de internet, ele está extremamente amplo. Então, qualquer lugar que você for, vai ter pelo menos uma pessoa que é blogueira, ou vai ter um youtuber, ou vai ter alguém que cria conteúdo pra internet, ou vai ter alguém que tá tentando criar. Enfim, eu acho que chega até num nível de saturação. Eu acho que as pessoas estão extremamente saturadas. Elas cansam muito rápido uma das outras, né? Eu, sei lá, sigo fulano, gostava muito do conteúdo dele, mas tô cansada, agora eu vou mudar de conteúdo, eu vou assistir outras coisas, agora eu só vou assistir maquiagem, agora eu só vou assistir pessoas que falam sobre religião. Enfim, eu acho que a gente muda o tempo todo, eu sou essa pessoa, eu mudo o tempo todo. Tem conteúdos que me acrescentavam anos atrás e que hoje não me acrescentam mais. E eu acho que é muito natural que a gente faça essa mudança, né? Que a gente, sei lá, a internet não é muito diferente da nossa vida, né? Quando a gente cansa de algum assunto, de algum ambiente, de alguma pessoa, de algum lugar, a gente tenta resolver como fica, sei lá, mais tranquilo pra gente, tipo, nossa, isso aqui funcionava pra mim anos atrás, hoje não funciona mais. E acredito que isso acontece com todo mundo, mas eu acho que um diferencial que isso pode, né, cativar as pessoas, ou que você pode usar isso tanto pro seu profissional, ou se você é uma pessoa física, né, tipo, não é uma empresa e tal, e você quer trabalhar com o seu Instagram, eu tenho uma lojinha, tenho isso, não sei o quê. Eu acho que hoje identidade visual é super importante, você ter algo que as pessoas consigam identificar com você, né? Elas batem o olho, elas sabem que foi algo que você fez. Acredito, né? Eu posso estar falando besteira, mas pela minha concepção, tenho muitos amigos artistas que eles têm uma identidade visual. Artistas que fazem tatuagem, que pintam, mas eles têm um traço muito pessoal. Eles têm um jeito de desenhar muito, que é uma identidade de cada pessoa, né? E eu acho que até a gente chegar nesse processo, é um processo até a gente chegar na nossa identidade de fato. A gente bater o martelo e falar, não, é isso que eu me identifico, é isso que eu faço. Mas eu acho que esse processo ele não pode ser pulado, ele é muito importante, até porque justamente isso que tá acontecendo, né? De saturação, as pessoas estão saturadas, todo mundo faz tudo igual. Uma pessoa vai lá e posta um vídeo pulando, aí todo mundo começa a postar um vídeo pulando porque viu que o vídeo da fulana deu certo. E aí quando você entra no perfil, entra pra ver o trabalho, o conteúdo dessas pessoas, é só uma réplica daquilo que todo mundo já tá fazendo, né? Não que isso seja um problema, né? As pessoas falam, eu sou exclusiva aqui, só eu faço esse tipo de coisa. Claro que não. Mas, na minha opinião, você tendo uma identidade ali firmada, né, na vida. Eu acho que identidade ela é importante em qualquer ambiente, mas você tendo uma identidade visual ali, você, né, sabe o que você quer, sabe para onde você tá indo, sabe para onde você quer ir. Eu acho que os processos são muito importantes pra gente chegar nessa resposta. De, poxa, eu adoro fazer isso, eu adoro fazer aquilo, mas eu não vou fazer igual tá todo mundo fazendo. Eu vou fazer o vídeo, eu vou falar, ou eu vou gravar um podcast, eu vou começar, sei lá, gravar algumas coisas, mas nunca esquecer que a sua identidade e quem você é precisa estar ali. Você falando sobre assuntos da sua vida pessoal ou não, independente, porque tudo que a gente faz tem o nosso toque, tem a nossa visão, o nosso olhar.
Então, por isso que eu acho muito importante, e eu acho que isso destaca uma pessoa da outra, isso faz uma pessoa ser única, alguém olhar para aquela pessoa e falar, poxa, que legal, a pessoa criou isso. Sei lá, acho que a quarentena tá sendo boa pra mim, pra eu analisar muito o tempo que a gente tá vivendo. E eu acho que a gente chegou num ponto onde todo mundo faz tudo igual, todo mundo cansa muito rápido das coisas. Acho que a gente cansa, né, muito rápido de certos tipos de conteúdo, seja você uma pessoa que cria o conteúdo ou que só consome, ao mesmo tempo que as coisas são muito novidades pra nós, ao mesmo tempo elas são extremamente... a gente se esgota, né? Então, eu vi fulana fez isso, fulana fez esse corte de cabelo, fulano e ciclana criou isso aqui, é muito parecido. Ao mesmo tempo que pra muita gente que trabalha com isso, é um desafio, né? Você ter que criar sempre, você ter que inovar sempre. Agora eu preciso inovar aqui, porque faz uma semana que eu tô criando esse tipo de conteúdo e eu acho que as pessoas já cansaram disso. Então é algo muito movimentado, né? Trabalhar com o Instagram, trabalhar com as redes sociais. Ainda mais se você cria realmente conteúdo nelas, é algo que te consome muito, né? Porque você tem que estar sempre pensando e tudo mais. Mas algo que eu tenho como verdade pra mim, além dessa questão de identidade, é tentar realmente criar coisas diferentes. E criar coisas diferentes leva tempo, não é de uma hora pra outra, é muito fácil a gente ouvir, né, de várias pessoas, sei lá... eu cortei o cabelo assim, ou eu me vesti assim, a referência de fulano. Eu acredito que referência não é cópia, né? Então, quando você pega uma inspiração de alguém, uma referência de alguém, eu acredito que a referência, ela serve para te dar um ponto de partida. Então, meu Deus, olha, estou dentro de casa, não tô vendo sol, não tô vendo nada, tal, não sei o quê. Nossa, vi uma foto linda que uma pessoa fez dentro da casa dela, sei lá. Eu pego aquilo como uma inspiração, aquilo é como se fosse um ar novo, onde você respira e fala, nossa, eu vi essa imagem, eu vi esse conteúdo, eu vi essa menina, eu vi esse menino, eu vi essa pessoa. Isso me trouxe um ar de inspiração. Agora eu vou sentar e criar as minhas coisas, né? É nisso que eu acredito, na questão de referência. Porque tem muita gente que eu vejo que, além de usar referência de outras pessoas, a pessoa, ela não dá crédito pra pessoa que criou aquilo. Acho que a gente vive muito nessa cultura de que nada se cria, tudo se copia. Então as pessoas ficam muito preguiçosas, as pessoas acabam só reproduzindo o que ela tá vendo ali e copiando outros conteúdos, outras pessoas, sem dar os créditos, e ela acaba subestimando ela mesma, né? Então, tipo, poxa, a pessoa ela não tira um tempo ali pra respirar, ela não tira uns dias offs pra poder... Ela acaba não levando em consideração a capacidade que ela mesma tem de criar. Então, às vezes, não é... sei lá, tô cansada de alguns conteúdos, de algumas coisas, ou eu tô com esse bloqueio, não sei muito o que fazer. Eu não fico forçando, sabe, as coisas. Tipo, não, mas eu vou inventar um assunto pra falar aqui, porque eu preciso estar aqui, porque as pessoas precisam me ver, porque eu preciso estar sempre ganhando seguidor e tudo mais. E eu comecei a me respeitar, olhar pra isso com outros olhos. Eu tô sem inspiração, então não sei o quê. Poxa, eu vou ficar uns dias fazendo outras coisas, vou tentar, sei lá, mudar os móveis da minha casa de lugar. Tem gente que isso super ajuda, tá? Eu não sou muita pessoa que fica mudando as coisas de lugar, mas eu já fui muito essa pessoa. Mas vou escutar música nova. Nossa, hoje eu só vou escutar MPB. Não vou escutar as outras músicas. Amanhã eu só vou escutar... Enfim, não precisa ser extremamente organizado assim, mas eu só tô meio que pontuando o que eu costumo fazer, porque a gente sempre vai ter, até o fim da nossa vida, esses bloqueios e esses processos de criatividade. Hoje eu faço um curso de Fashion Styling na IED, que é 1 ano de curso, e infelizmente está sendo online, não está sendo presencial, porque, enfim, a gente tá nessa pandemia, né? Mas tem sido muito incrível, tem me agregado demais, porque é um curso que ele começa realmente do início, né? Ele não só estuda e comenta e fala sobre o período atual, como a gente também teve aulas de história da arte, onde Primeira Guerra, Segunda Guerra, todos
acontecimentos históricos da humanidade de 1900 até hoje, como isso interferiu na história, como isso interferiu nas vestimentas, como interferiu na cultura, na sociedade, enfim. E assim, eu tenho aprendido muito a pesquisar as coisas, entender. Eu até postei esses dias um vídeo no meu canal. Eu ainda uso o meu canal de vez em quando eu tenho tempo para gravar algumas coisas. E eu postei um shooting que eu fiz em casa, uma sessão de fotos com o meu namorado. Ele não trabalha com isso, mas como eu trabalho com, enfim, com toda essa questão de foto, publicidade no Instagram, ele me ajudou e eu gravei um vlog mostrando como é que foi todo esse processo, enfim. Foi um vídeo muito legal, é o último que eu postei, e eu tava mostrando algumas coisas no Pinterest, né, que eu peguei de referência pra poder fazer as minhas fotos, pra eu ter meio que um norte, porque chega uma hora que quando você tá fazendo uma foto, você meio que perde, você não sabe mais que pose fazer, né? Ai, eu preciso mostrar a gola da blusa, como eu vou fazer isso de uma maneira natural, não tão forçada, enfim. E acabei criando uma pasta no Pinterest, que eu acho muito legal. Lá é uma rede que você consegue ter acesso a muita imagem, muito conteúdo, mas ao mesmo tempo ele não é 100% correto, né? O Pinterest, você consegue ter acesso a coisas muito boas, a imagens principalmente, mas ao mesmo tempo, se a gente, né, a gente precisa ter um diferencial. E como eu posso ter um diferencial, né? E é basicamente isso que eu quero terminar falando, de como se destacar em qualquer área que seja. Primeiro que a identidade que eu tava dizendo, é você gastar tempo para criar as coisas, entender que as coisas elas não são criadas do dia pra noite. Se você realmente quer fazer algo diferente, invista nesse algo, mesmo sendo só tempo, né? Às vezes você não precisa investir nem dinheiro, nem nada, mas você precisa investir o seu tempo. Encontre a melhor maneira de você ter um respiro, né? Quando você tiver esses bloqueios de criatividade. Uma coisa que eu prezo muito é a firmeza e a consistência nas escolhas que a gente faz, né? Então, poxa, eu gosto disso, disso e disso, eu gosto dessa e dessa cor. Enfim, às vezes eu tô conversando com as pessoas, porque parece que eu tô mandando um áudio pra alguém no WhatsApp. Mas, às vezes eu tô conversando com as pessoas e eu quero dar uns exemplos que, tipo, não encaixam muito bem. Mas, por exemplo, eu gosto de um tipo de coisa, consequentemente eu não faço outro tipo, né? Eu sou fiel ao que eu escolhi ali, o que eu realmente gosto. E eu acho que isso é muito, muito válido, ainda mais num tempo de hoje, onde as pessoas elas abrem mão das coisas. Um dia ela gosta de uma coisa, outro dia ela não gosta mais. Um dia ela muda o cabelo, outro dia ela não muda. E aí, enfim, entendam que eu não estou falando mal de quem faz isso, tá? Eu acho que a gente tá em constante mudança e a gente é muito livre pra gostar de algo hoje e não gostar daquilo amanhã. Mas em relação à criatividade e nessa questão de trabalho, eu acho que pra você ter algo com credibilidade, você precisa depositar sua firmeza e essa consistência naquilo que você escolheu e sempre pensar a longo prazo. Acho que na internet atualmente a gente tem as coisas muito rápido e as coisas nascem e morrem muito rápido e as pessoas esquecem muito rápido, né? O que era uma tendência mês passado não é mais esse mês, enfim. E é muito difícil acompanhar todas essas coisas, né? Essas novidades e tal. Mas quando você é firme e tem consistência naquilo que você realmente acredita e gosta, essas coisas elas têm uma durabilidade maior e, consequentemente, você vai criar uma credibilidade, seja com um cliente, seja com uma pessoa ali que te segue e tudo mais, porque a pessoa enxerga, né? Qualquer ser humano, a gente vê quando uma pessoa ela tá falando algo de verdade, a gente enxerga aquilo com muita verdade, a gente vê quem tá falando com propriedade e quem não tá. E é isso que eu tento usar, assim, na minha vida e também, consequentemente, no meu trabalho, que é eu pensar a longo prazo. Eu era uma menina que pensava muito imediatamente, assim, o que eu quero essa semana eu não quero na outra. Então, assim, eu tinha uma liberdade muito grande em ficar mudando a minha opinião, mudando as coisas, mas eu não tinha uma identidade fixa que eu olhava e falava, não, eu gosto disso, 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 não gosto daquilo, daquilo, daquilo. Eu faço isso e não faço aquilo. E querendo ou não, quando você leva isso para a sua vida, consequentemente você vai conseguir levar isso para o seu trabalho,
né, para o seu momento de criatividade, e não abrir mão. O último ponto que eu tava pensando nisso, que, enfim, fiz toda essa anotação e resolvi compartilhar com vocês, eu acho que o último ponto que ele é muito importante é, mesmo que as pessoas não gostem, mesmo que as pessoas tenham cansado de você, ou do seu conteúdo, ou da sua marca, ou da sua loja, ou você tá todo mundo tem um momento de transição, onde as pessoas que gostavam não gostam mais. Você vai ganhar pessoas novas que estão te descobrindo agora e tudo mais. Então, acho que as pessoas também entram muito em crise por conta disso, né? As pessoas acham que, eu bombei 2 anos atrás, por que eu não continuo bombando, né? Eu acho que todo mundo tem seu momento, seus altos e baixos, e que estar bombando ou estar em evidência não necessariamente é algo bom. Isso não te qualifica, né? Não é isso que te qualifica, se você tá bombando ou não, mas a qualidade mesmo daquilo que você tá criando, entregando, como as pessoas recebem aquilo de você, o que elas dão em troca daquilo, qual que é o feedback delas, enfim. Não sei se ficou muito confuso, eu realmente estou me sentindo num audião do WhatsApp maravilhoso, eu amo. Desculpa pela minha ausência aqui, eu acho que esse podcast também tem muito a ver com o que eu tava falando, da questão criativa e tudo mais, como eu posso, enfim, fora os problemas pessoais, né, que a gente tem, que às vezes não consegue gravar algumas coisas, mas eu acho que é muito válido, e como o podcast me dá uma abertura muito maior para eu poder gravar conversas longas, eu resolvi gravar sobre esse assunto. São assuntos que eu anoto às vezes e que eu fico refletindo, pensando, e aí quando eu acho legal eu ligo o gravador e faço e gravo essa conversa com vocês. Enfim, eu acho que é isso. A gente pode continuar conversando no meu Instagram. Se você não me segue, é Maju Trindade. Todas as minhas redes são Maju Trindade. E a gente pode continuar conversando, sei lá, se você tiver alguma ideia, alguma coisa que você queira falar, as minhas redes estão sempre abertas. Eu amo receber o feedback de vocês. E é isso, eu espero que tenha matado a saudade de algumas pessoas estavam, tô com saudade, você não posta mais podcast. Mas estou aqui e vamos lá, vamos parar quando for necessário, mas estou sempre aqui e obrigada por sempre ouvirem e me acompanharem. Vamos continuar conversando sobre esse assunto. Pode ser que eu até grave um vídeo sobre isso, né? Quem sabe? Eu já aproveita e me segue lá no canal no YouTube. Um beijo pra vocês, boa semana, Deus abençoe e é isso, beijão.